Olá, uma boa noite a você. STF encerra a fase de interrogatórios dos réus por tentativa de golpe de Estado. China e Estados Unidos anunciam princípio de acordo sobre tarifas comerciais. Seleção brasileira vence a primeira partida com Carlo Ancelotti no comando. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O Supremo Tribunal Federal concluiu os interrogatórios dos réus do chamado Núcleo Crucial, no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado. Vamos conversar com a Jaqueline Frison, direto de Brasília. Oi, Jaqueline, boa noite para você. Quantas pessoas foram ouvidas nesta terça-feira? Muito boa noite, Salsi. Foram 6 réus, entre eles os ex-ministros Braga Neto e Augusto Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No depoimento mais aguardado, Bolsonaro negou o envolvimento em qualquer tentativa de golpe, mas confirmou que avaliou alternativas dentro da Constituição para anular resultado das eleições. Ele também pediu desculpas a Alexandre de Moraes por ter insinuado que o ministro recebeu propina e afirmou que golpe de Estado é algo abominável. Com o fim dos depoimentos, a acusação e defesa vão ter agora 5 dias para pedir ao STF ações complementares e depois mais 15 dias para apresentar as alegações finais por escrito. Salsi, depois dessas fases, o caso então vai estar pronto para julgamento para os ministros, um julgamento dos ministros da primeira turma. E isto deve acontecer ainda neste ano, Salsi. Perfeito, Jaqueline. Obrigada pelas informações. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que proíbe a redução de pena por idade para crimes de violência sexual contra mulheres. O texto impede que menores de 21 anos ou pessoas com mais de 70 anos tenham a pena reduzida e proíbe a diminuição do prazo de prescrição para este tipo de crime. O projeto segue agora para a sanção presidencial. O governo federal vai propor uma alíquota de 17,5% de imposto de renda sobre investimentos. A proposta é uma das alternativas ao aumento do IOF apresentadas ao presidente Lula. Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar das alternativas ao aumento do imposto sobre operações financeiras. No último fim de semana, Haddad se reuniu com os líderes do Congresso Nacional para acertar detalhes da proposta. Ele gostou muito do processo de negociação. Ele recebeu dos líderes um depoimento de que a reunião de domingo foi histórica. Não afeta a população, está afetando os andares superiores, eu diria a cobertura do edifício. Entre as medidas estão unificação da alíquota de imposto de renda sobre os investimentos em 17,5%, corte de 10% nas isenções fiscais, o aumento de 12% para 18% do imposto sobre o lucro das casas de apostas, elevação das alíquotas da contribuição social sobre lucro líquido das empresas de tecnologia financeira e instituições de pagamento e uma alíquota de 5% sobre investimentos em letras de crédito dos setores imobiliário e do agronegócio. É um ataque direto no setor, algo que nos preocupa muito. 43% do financiamento de safra tinha sido ou foi em LCA. O pacote deve ser encaminhado ainda hoje à Casa Civil, mas não há uma data para o envio ao Congresso. Parte da proposta deve ser editada como medida provisória, o que significa que as mudanças já entram em vigor logo que forem publicadas. O pacote tem sido alvo de preocupação entre representantes de setores produtivos. A adequação pura e simples a essas medidas e essa intervenção permanente na atividade empresarial e concorrencial é muito danosa. Em evento da Febraban, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, elogiou a atuação da instituição e disse que o banco é um exemplo para o mundo. Até quinta-feira, o evento da Federação dos Bancos aqui em São Paulo vai reunir lideranças do setor financeiro, especialistas em tecnologia, sustentabilidade e também representantes do varejo, em debates sobre inovações e outros temas importantes da chamada economia digital.
A abertura da feira teve a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele falou sobre a atuação do BC na regulação do sistema financeiro e sobre investimentos em evolução de soluções tecnológicas como o Pix. Para Gabriel Galípolo, o Banco Central brasileiro hoje é um modelo para instituições de outros países. O Banco Central conseguiu fazer, sim, criar um ambiente para que esse ecossistema se desenvolva a partir da criatividade de todos vocês, a partir da parceria de todos vocês. Então, a gente tem aqui uma combinação que muitas vezes é rara de conseguir assistir, mas que, neste caso aqui, o Brasil serve como um exemplo para o mundo. Uma instituição como o Banco Central, que tem um corpo técnico de excelência, que consegue dar continuidade aos seus processos e dar uma estabilidade do ponto de vista do seu planejamento e institucionalidade, e por isso tão importante a gente seguir aprimorando a institucionalidade do Banco Central, associado a um ambiente de mercado financeiro que já era intensivo em tecnologia, bastante competitivo e que abraçou essa agenda. Seguimos falando sobre economia porque a inflação perdeu força e desacelerou em maio. O IPCA fechou em 0,26%. O resultado foi puxado pelo grupo de alimentos e bebidas. O tomate foi o produto que registrou a maior queda. Os preços continuam subindo, mas numa velocidade mais lenta. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 0,26% em maio. Em abril, a taxa foi de 0,43%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,32%, acima do teto da meta do governo federal, que é de 4,5%. Uma taxa de 12 meses dessa ordem começa a causar preocupação junto aos agentes econômicos. Por conta disso, eles pedem que a taxa de juros seja ainda maior, faz com que a economia ande ainda mais devagar. A alimentação e bebidas têm o maior peso no IPCA. Foi justamente o grupo que registrou uma desaceleração expressiva da inflação, de 0,82% em abril para 0,17% em maio. Destaque para o preço do tomate, que teve queda de 13,52%. Arroz, ovo e frutas também tiveram redução de preços. Já a cebola, o café e as carnes registraram aumento. Muito caro, muito caro. É uma surpresa quando você chega no mercado. Tá um valor sincero, tá bom. Não tá muito caro, não acho. Como a procura por alimentos continua crescendo, talvez a inflação de alimentos volte muito rapidamente. No grupo Habitação, houve reajuste do gás encanado e a mudança na bandeira tarifária da energia elétrica teve grande influência na inflação de maio. Já no grupo Transportes, passagens aéreas tiveram queda de 11,31% e combustíveis de 0,72%. O dia no mercado financeiro terminou com o dólar e a Bolsa de Valores em alta. Vamos aos números aqui no nosso telão. O Ibovespa subiu 0,54% e chegou aos 136 mil pontos. Já a moeda americana teve alta de 0,14% e fechou cotada a R$ 5,56. A Câmara aprovou agora à noite um projeto de lei que facilita o cancelamento de pagamentos de contribuição aos sindicatos. O texto prevê a possibilidade de cancelar a contribuição por e-mail ou aplicativo, desde que atendidos os critérios de segurança da informação. O projeto segue para análise no Senado. Nos destaques internacionais, representantes comerciais dos Estados Unidos e da China anunciaram que chegaram a um acordo sobre o comércio entre os dois países depois de 2 dias de debates em Londres, na Inglaterra. O consenso ainda será apresentado aos presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que vão avaliar os termos. A negociação inclui a redução das tarifas recíprocas por 90 dias. As taxas sobre importações chinesas cairão de 145% para 30%. Já as taxas da China sobre os produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. Outros detalhes ainda não foram divulgados. O presidente da Argentina, Javier Milei, se reuniu com representantes do governo israelense e defendeu a libertação dos reféns em Gaza.
Javier Milei desembarcou em Israel ontem à noite e foi direto para o Muro das Lamentações, em Jerusalém. Essa é a segunda visita de Milei a Israel em menos de 2 anos de governo. Neste momento, ele chega para um encontro com o presidente israelense Isaac Herzog. Milei pediu a libertação dos reféns na faixa de Gaza. 4 deles são argentinos. E afirmou que Israel é o farol para a liberdade, porque não se rende ao terrorismo. Mais tarde, o presidente argentino se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o chamou de verdadeiro amigo de Israel. Em uma ação inédita, Israel lançou um míssil de um navio a 1.800 quilômetros do alvo, o porto de Hodeida, que, segundo o exército, tem sido usado pelos rebeldes Houthis no Iêmen. Os militantes responderam com um míssil em direção a Israel, que foi interceptado sem deixar nenhum ferido. Novos ataques russos deixaram pelo menos 2 mortos e mais de 50 feridos na cidade ucraniana de Kharkiv. Os bombardeios provocaram explosões e incêndios em um prédio residencial. Você acompanha as imagens. Bombeiros e equipes de resgate estão no local para combater as chamas e buscar sobreviventes. Os novos ataques acontecem depois de mais uma troca de prisioneiros. E já está valendo desde meia-noite o toque de recolher decretado pela prefeita de Los Angeles, no centro da cidade americana. Você vai acompanhar imagens de agora há pouco. Muitos manifestantes ignoraram esse toque de recolher e foram às ruas. A medida foi implementada para conter os protestos violentos. Desde sábado, mais de 300 pessoas já foram presas. A prefeitura estima que pelo menos 23 empresas tenham sido saqueadas. Outras manifestações também foram registradas em Chicago, Washington e Nova York. E um tiroteio em uma escola do ensino médio na Áustria deixou 10 mortos e 11 feridos. O atirador também morreu. Um jovem de 21 anos entrou na escola com 2 armas e atirou contra estudantes e professores. Ele foi identificado como um ex-aluno da instituição de ensino que fica em Graz, no sudeste da Áustria. Com a entrada dos policiais, a escola foi esvaziada e a área isolada. Segundo a polícia, a maioria das vítimas era estudante. O atirador foi encontrado morto num banheiro. A motivação do ataque ainda é investigada. Segundo as autoridades, o suspeito teria agido sozinho. O chanceler da Áustria, Christian Stocker, classificou o ataque como uma tragédia e decretou 3 dias de luto nacional. Líderes de outros países da Europa também expressaram solidariedade às famílias das vítimas. Entre eles, o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer. O chanceler alemão Friedrich Merz, o primeiro-ministro holandês Dick Schoof e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentaram o tiroteio. Também hoje, no nordeste da França, um estudante de 14 anos usou uma faca para matar uma assistente educacional de 31 anos. O ataque aconteceu durante a inspeção de mochilas na escola. O aluno foi levado sob custódia da polícia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a assistente foi vítima de uma explosão de violência sem sentido. De volta ao Brasil, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Assunto para o Leonardo Áquia, que ao vivo conversa aqui com a gente. Oi, Léo, boa noite para você. E agora, o que acontece? Oi, Salsi. Com a aprovação dos vereadores, o texto segue para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Foram 34 votos a favor e 14 contra o uso de arma de fogo pela Guarda Municipal. Os agentes farão o policiamento ostensivo, preventivo e comunitário na cidade. Os vereadores fizeram diversas mudanças no texto original encaminhado pela Prefeitura, entre elas a manutenção do nome Guarda Municipal e a obrigação do uso de câmeras corporais nos uniformes e nas viaturas. Agora, a expectativa é de que a primeira turma de agentes armados esteja nas ruas a partir do começo do ano que vem. Salsi. Tá certo, Léo. Obrigada. Os médicos alertam para os efeitos colaterais das canetas usadas para o emagrecimento. O incômodo gastrointestinal é o mais comum, mas também podem ocorrer problemas de pele e até de visão.
Luana ganhou mais de 30 quilos em apenas alguns meses num quadro pré-diabetes. Sob orientação médica e o acompanhamento de uma nutricionista, ela começou a aplicar injeções de um medicamento para perder peso. Mas no meio do período eu quis parar, porque meu efeito colateral gastrointestinal estava bastante, eu sentia muita dor. E aí aguentei, agora estou fazendo desmame. Segundo os médicos, os medicamentos injetáveis utilizados em tratamento contra a obesidade geralmente aceleram o metabolismo e reduzem o apetite. Logo, com a fome controlada, as pessoas comem menos e assim perdem peso mais rápido. Mas esse processo pode sobrecarregar órgãos, como o intestino, os rins, o fígado, o coração e até mesmo o cérebro, além de causar outros efeitos colaterais. Os problemas gastrointestinais são os mais comuns, como o intestino preso, diarreia e náuseas. Em casos raros, podem ocorrer uma doença ocular grave e até a cegueira, como informou o Comitê de Segurança da Agência Europeia de Medicamentos. Em abril, a Sociedade Brasileira de Dermatologia divulgou que as canetas usadas no emagrecimento podem alterar a sensibilidade da pele, provocando formigamento e ainda queda de cabelo. Para esse cirurgião do aparelho digestivo, o acompanhamento médico é fundamental para diminuir os riscos. Um nutricionista, um psicólogo, um endocrinologista, um médico gastro, também para acompanhar toda essa parte de perda de peso, e atividade física. Isso é fundamental. Vamos agora ao futebol. O Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo do ano que vem, depois de vencer o Paraguai. O Alexandre Oliveira acompanhou essa classificação. Oi, Alexandre. Boa noite, Salsi. Dá para dizer que teve festa antes, durante e depois do jogo. Antes porque foi aniversário de Carlo Ancelotti, que fez 66 anos. O aniversariante escalou um time super ofensivo com 4 atacantes. Com isso, foi uma pressão enorme do Brasil em cima da defesa do Paraguai. O gol brasileiro veio no final do primeiro tempo, com Vini Júnior completando a boa jogada de Matheus Cunha. Brasil classificado 1, Paraguai 0. A seleção brasileira encerra a participação nas eliminatórias contra Chile e Bolívia em setembro. Salsi. Obrigada, Lê. E atenção, quinta-feira é dia de Campeonato Brasileiro. Será a última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A Record vai transmitir Fortaleza e Santos a partir das 19h. O vencedor tem muita chance de sair da zona de rebaixamento. O Pet é uma figura. Fortaleza! Um cearense que teria motivos para torcer por outro time. Somos 7 irmãos. O meu irmão, o Tony, do Ceará. O Francisco, do Ceará. Paulo Sérgio, Ceará. Você tinha tudo para ser Ceará. Mas graças a Deus que não sou. Pet mora há 42 anos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E mesmo assim, o amor pelo tricolor do PC virou uma fortaleza. Se tem jogo em São Paulo, ele vai neste carro personalizado, que já foi até para o Uruguai. O time do coração do Pet está em 17º lugar no Brasileirão. O Fortaleza não vence há 3 jogos no campeonato. Mas o Pet confia que nesta quinta-feira, contra o Santos, o time vai sair da zona do rebaixamento. Nos últimos dias, o clube passou por uma pequena reformulação. Saíram Tite e Paul Fernandes, por enquanto chegou Matheus Pereira. Para o alívio do Pet e tristeza dos santistas, Neymar está fora do jogo. Mesmo recuperado da Covid, o jogador cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Botafogo. O Santos está atrás do Fortaleza na tabela e também conta com uma vitória para fugir das últimas posições. É um jogo importante, um rival direto que estamos brigando também aí embaixo. E, bueno, a gente tem muito desejo de ganhar, de somar 3 pontos e de poder sair aí da zona de rebaixamento. A Record transmite Fortaleza e Santos ao vivo na quinta-feira, a partir das 19h. A cobertura completa você pode ver também no R7 e no Play Plus. O Pet vai estar de olho, daquele jeito. É o leão e não tem jeito, é o laio! Cruzeiro e Red Bull Bragantino podem assumir a liderança do Brasileirão, que hoje é do Flamengo. Se vencerem os jogos pela 12ª rodada, ultrapassam o time do Rio de Janeiro.
Cruzeiro e Bragantino podem assumir a liderança do Brasileirão, porque Flamengo e Palmeiras terão jogos adiados por causa do Mundial. O Cruzeiro vai a Salvador enfrentar o Vitória. O Red Bull Bragantino vai receber em casa o Bahia. Em Minas Gerais, uma partida entre o time que não perde contra o que não vence. A última vitória do Internacional foi em abril. O time gaúcho, por sinal, anunciou um reforço, o lateral direito paraguaio Alan Benítez. Já o Atlético Mineiro está invicto a 7 jogos. O São Paulo recebe no Morumbis o Vasco da Gama. Duas equipes pressionadas por suas torcidas. O tricolor está em 13º e até aqui só venceu 2 jogos no Brasileirão. O Vasco é o 15º e precisa da vitória para não correr o risco de entrar na zona do rebaixamento. O tricolor paulista acertou nesta terça a contratação do atacante argentino Juan Dineno, que estava no Cruzeiro. O Corinthians vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, com a temperatura podendo chegar aos 10 graus durante o jogo. Hoje, o tricolor gaúcho anunciou um reforço que vem justamente do próximo adversário. Passando aqui para agradecer esse tempo que estive no Corinthians, estou saindo de empréstimo e agradecer vocês por tudo que fizeram por mim nesses 10 meses que estive do Corinthians. Por falar em Corinthians, Hugo Souza levou camisas do timão para 4 companheiros de seleção que torcem ou já atuaram pelo clube. O goleiro se reapresentará amanhã e vai jogar contra o Grêmio. Arqueólogos encontraram um cemitério de pessoas escravizadas no século XVIII, em Salvador. Um trabalho minucioso que exige cuidado e paciência dos pesquisadores. Primeiro, os arqueólogos encontraram peças de cerâmica e porcelana do século XIX. Tem que passar pela peneira para que fiquem esses materiais. A gente vai identificando o olho no mesmo e pegando. Nesse momento que a gente encontra esses materiais menores e até milimétricos. No terceiro dia, foram localizados os primeiros indícios de que havia um cemitério no local. E a partir de 2,70 metros a gente encontrou vestígios ósseos humanos, de aproximadamente 2 a 3 indivíduos. As pesquisas apontam que o cemitério é do século XVIII. Com o passar do tempo, o local se perdeu na paisagem urbana de Salvador. É um cemitério que funcionou por 150 anos, então, sim, não tem dúvida que é uma quantidade enorme de pessoas sepultadas ali, esquecidas. Cerca de 1.200.000 pessoas foram trazidas da África para a Bahia no período colonial para serem escravizadas. E Salvador foi um dos principais portos de entrada. Pesquisadores suspeitam que até 100.000 escravizados tenham sido enterrados no cemitério descoberto recentemente. Talvez nós tenhamos não apenas descoberto o maior cemitério de pessoas escravizadas da América Latina inteira, mas talvez o maior banco de DNA do mundo, de pessoas escravizadas. Então, isso pode nos trazer possibilidades, inclusive, de descoberta da nossa ancestralidade, que não temos ainda. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.